Alô meus amigos, eu sou Marcelo Martins, saxofonista de Niterói, Rio de Janeiro, e hoje estou aqui para contar a vocês um pouco sobre o projeto da boquilha MM1 que desenvolvi com o luthier Berg Ramos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Berg Ramos, sou luthier de boquilha para saxofone e hoje estou aqui para, juntamente com meu amigo Marcelo Martins, grande saxofonista que dispensa comentários, para contar uma parte, um pedaço aí bem resumido da nossa história com o projeto da boquilha MM1. Essa é a boquilha que venho usando atualmente e eu vou contar para vocês um pouquinho da história do desenvolvimento dessa boquilha. Conheci o Berg em agosto de 2014, quando fui participar do Festival de Saxofone no Conservatório de Tatuí. O Berg estava lá e nos esbarramos durante o Festival de Sax, e o Berg falou que era luthier daqui de Friburgo e que gostaria de pegar meu contato para me mostrar o trabalho dele, mostrar as boquilhas. Então nós trocamos as informações e tudo, passei meu telefone, meu contato e ficamos de nos falar depois do festival. Então, tudo começou no projeto da MM1 em agosto de 2014, um encontro internacional de saxofonistas em Tatuí. Entre um show e outro, uma masterclass e outra, eu abordei o Marcelo, de quem já sou fã desde sempre, E eu tinha os meus sonhos, de realizar uma boquilha, idealizar, criar, desenvolver uma boquilha que tivesse um nível altíssimo, e nível internacional, aquelas boquilhas a qual eu só ouvia falar e sonhava, e muitas delas não tinha nem acesso. Assim, eu abordei o Marcelo, bem no início aí, e falei para ele, Marcelo, olha, desenvolvi uma boquilha, eu gostaria que você conhecesse, experimentasse e pudesse me acompanhar aí e falar alguma coisa sobre a boquilha para eu poder seguir. E assim aconteceu, a gente estava lá no evento, em Tatuí. Eu estava indo para Ponta Grossa, Paraná, passei em Tatuí, fiquei uns dias, aliás, fiquei a semana inteira no evento, e aí a gente conseguiu combinar um primeiro encontro, que eu fui na casa dele. E nesse primeiro encontro foi muito proveitoso, o Marcelo me recebeu super bem, E eu ali cheio de sonhos, com a boquilha muito longe do nível do Marcelo, do nível das boquilhas que ele já tinha, que ele já usava. Mas o Marcelo foi super gentil e conseguiu enxergar um pouco além do que ele conseguiu visualizar e apalpar. E até experimentar, ele tocou, tirou um som até legal uma das primeiras boquilhas minhas, que eu lancei na época. E ele percebeu que tinha potencial, que dava para trabalhar, e também percebeu na minha conversa o interesse muito grande que eu tinha, o sonho que eu tinha e a força de vontade que eu também demonstrei por lutar por esse projeto. Tinha plena consciência da distância que eu estava, da conclusão, mas tinha muita disposição, como tenho até hoje, de continuar seguindo com o aprendizado. A gente vai estar sempre aprendendo mesmo, embora hoje já está concluído o projeto da MM1. E numa das vindas do Berg aqui em casa, ele trouxe a boquilha já um estágio de evolução assim, bem interessante, e eu gostei muito da boquilha. Eu falei, olha Berg, essa boquilha aqui começando a ganhar uma forma bem legal. Ele me disse, poxa, gostaria muito de fazer, Marcelo, gostaria muito de fazer uma boquilha com o seu nome, com
uma boquilha para você, né, com o seu aval. Eu falei, Berg, olha só, eu tô há 40 anos tocando saxofone, correndo atrás de boquilha, experimentando coisas diferentes na medida do possível, visto a dificuldade que a gente tinha e ainda tem, né, de conseguir equipamento de alto nível. Eu falei para ele, agora que depois desse tempo todo eu consegui uma boquilha de nível realmente profissional, porque realmente eu estava com um equipamento, uma boquilha sugerida inclusive pelo Bob Mintzer, que é uma super referência para os músicos do jazz. E o Marcelo falou, Beck, você sabe, né, a dificuldade é muito grande, né, você sabe do que aconteceu, sabe da boquilha que eu estou usando. Inclusive, essa história do Marcelo é super interessante. Ele me falou, né, ele falou, olha, eu tive com o Bob Mintzer no Festival de Jazz em Rio das Ostras, e comentando com ele, né, até em partes até meio que frustrado, né, por buscar tantos anos uma boquilha que satisfizesse ali aos critérios, né, dele, né, de necessidade sonora e física, enfim. E o Marcelo comentou até meio que frustrado, né, falou, poxa, é muito difícil achar uma boquilha que satisfaça em todos os sentidos e tal. Foi onde, nessa conversa com o próprio Bob Mintzer, ele indicou, né, a boquilha com a assinatura dele para o Marcelo. E eu falei, agora que eu estou tocando com uma boquilha maravilhosa, para eu seguir num projeto desse, eu tenho que fazer uma coisa ou no mesmo nível ou melhor, porque senão fica complicado de tocar, de fazer música com um equipamento que não esteja no mesmo nível. Se você estiver disposto a caminhar nesse sentido, a evoluir com ela, junto comigo, para a gente alcançar isso, e estiver disposto a aturar a minha chatice, a gente embarca nesse projeto. E aí ele falou, não, eu estou disposto, eu quero melhorar meu produto, eu quero fazer uma boquilha de nível internacional. Estou disposto, vamos fazer? Eu falei, então vamos nessa. Então a minha condição é essa, a gente vai até as últimas consequências para que a boquilha chegue nesse nível, né? Senão, e vamos continuar evoluindo, se chegar, vamos passar, o céu é o limite, né? Vamos fazer o melhor produto que a gente puder. E eu estou nessa empreitada contigo, enquanto a gente tiver disposição, vamos fazer. Então assim eu comecei a trabalhar. E já trabalhei, né, já senti um avanço, né, muito grande. E nessa primeira mexida, né, a primeira trabalhada que eu dei, e já liguei para o Marcelo, né, foi questão aí dos 15 dias. Falei, Marcelo, olha, cara, eu mexi aqui na boquilha e, cara, vi um resultado legal. Eu gostaria que você desse uma olhada. Ele me recebeu novamente na casa dele e são essa distância toda, né? A gente aproveitava bastante o dia, chegava lá cedo, ficava o dia inteiro, né, para aproveitar bastante a viagem. E foram muita troca de informação, muita conversa, né? E assim a gente começou a caminhar, né? Eu retornava, né, para casa, trabalhava novamente as observações que o Marcelo fazia e ligava para ele, Marcelo, ó, trabalhei aqui, a coisa tomou outro caminho e você precisa dar uma olhada. E assim foi, essas viagens aconteceram sucessivamente, né, num período muito curto de tempo, porque eu estava com muita disposição e muita vontade de fazer, né, isso acontecer. Então eu ligava para o Marcelo, né, Marcelo, ó, modifiquei, trabalhei, alterou e vamos dar uma olhada. Marcelo, né, ajeitava lá na agenda dele e conseguia um dia, separava um dia, voltava para lá.
foi muito custoso mesmo, foi muito difícil, porque a gente, há um tempo atrás, a gente estava muito distante desse som, né? dessa qualidade. E eu, sem saber o que fazer, mas caminhando, evoluindo, mas exatamente o que deveria ser feito, hoje eu sei, mas há um tempo atrás eu não sabia, então a dificuldade era muito grande. Eu pensei, sinceramente, teve várias vezes que eu desanimei, procurava não passar isso para o Marcelo. Ele também, teve algumas vezes que eu percebi que ele deu uma desanimada, mas foi muito legal também isso, porque quando eu percebia que ele dava uma desanimada, eu animava e procurava animá-lo, né? E o contrário também acontecia, quando ele percebia que eu estava dando uma arreada, uma desanimada, ele me motivava, né? E buscava material, né? Enfim, me mandava material por e-mail, olha Berg, dá uma olhada nisso aí e tal. E aí vinha a motivação, né? Porque realmente o que a gente se propôs a fazer no Brasil, até então não aconteceu, né? É um projeto ousado, né? Totalmente diferenciado. Eu, pelo menos, não conheço, né? Durante todo o tempo aí envolvido com saxofone, com boquilhas. O que a gente fez é algo particular, ímpar, né? Porque uniu, a gente se juntou, né? Um grande saxofonista, né? Com o meu trabalho, né? De luthier. Então, assim, a gente conhece no Brasil alguém que tenha feito tenha tido essa disposição para fazer esse tipo de trabalho. E foi isso, e começamos a trabalhar nesse projeto de fato, né? Eu comecei a ir em Friburgo, né? Foram várias viagens, foram muitas viagens, né? Para a casa do Berg, para que a gente caminhasse nesse projeto, na verdade descobrindo os caminhos dos desenhos, né? Material e desenho da boquilha, utilizando essa minha boquilha como referência de resultado. E foi assim que a gente começou a aprendendo nos erros e nos acertos, todos os detalhes pertinentes à construção da boquilha. A gente dá sequência nisso aí, você sabe que eu estou a vida inteira, né, 40 anos atrás da boquilha, e agora eu achei a boquilha. Então é um desafio, né? Se você estiver disposto a enfrentar, o desafio está aí. Eu estou aqui para te ajudar, mas ficou bem claro, né, que eu teria que oferecer um material de nível, né, do mesmo nível, ou melhor, né? Inferior a isso não tinha conversa, né? E para quem conhece o nosso amigo Marcel, sabe que o assunto é sério, e muito sério. Então, assim, eu topei o desafio, porque eu sempre sonhei com isso, né? E estava em busca disso mesmo. E, lógico, não tinha, assim, ainda a noção do que vinha pela frente, né? As dificuldades, mas topei o desafio, assim, a gente deu sequência, né? Nessa nova empreitada, com a nova sonoridade. E aí, a partir desse momento, o Marcelo, as viagens que eu fazia até a casa dele, dali para cá o Marcelo começou a ir na minha casa, porque a gente tinha que mexer, né, na boquilha e tal, com a presença dele. E aí começou o Marcelo enfrentar esses 260 quilômetros de ida e volta, né, a Friburgo, e esse trabalho, né, que o Marcelo teve de ir a Friburgo duraram, já estava com quase 2, duraram mais 3, quase 4 anos, né? Essa dificuldade, porque é uma distância considerável até para dispor, aí, estar à disposição, né? O Marcelo ia, ficava 2, 3 dias, então é difícil achar um espaço na agenda dele para a gente poder ter esse tempo, né, disponível para o trabalho. Eu queria passar essa informação para vocês entenderem que as minhas idas ao Berg, né, duraram um tempo
grande, né? Foram 6 anos aí de investimento, né? De estudo, de persistência no desenvolvimento desse projeto. Não foi uma coisa da noite para o dia. É um projeto que está desenvolvido, já tem um resultado e com mais possibilidades para atender os gostos, né? E as necessidades dos músicos, que não são únicas, são múltiplas, né? Tem músico que gosta do som um pouco mais brilhante, porque trabalha com um tipo de música mais pop. Tem músico que gosta do som um pouco mais fechado, porque trabalha com um som mais jazzístico, né? Tem músico que gosta de um som no meio do caminho. Então a nossa batalha ainda continua sendo ter a maior palete de sons, de possibilidades possível para oferecer para o músico brasileiro um produto da mais alta qualidade. Eu tive a oportunidade de ali no primeiro encontro explorar bastante o Marcelo. Eu falei, eu não sei se o Marcelo vai me receber outras vezes, né? Porque eu estava na casa de uma estrela nacional, né? Ícone aí do saxofone. E eu falei, olha, não sei se eu vou ter a oportunidade de voltar aqui, então vou explorar bastante. E assim eu fiz, né? O Marcelo começou a me mostrar as boquilhas dele, que ele usou durante os anos passados e tal. E eu pegava a boquilha, analisava a boquilha, tirei fotos, né, de todos os ângulos, ele me ajudou, tirei medidas, isso no primeiro encontro, tirei medidas das boquilhas que ele tinha lá, né, e, por sinal, super boquilhas, né, boquilhas de difícil acesso, né, até hoje no Brasil, boquilhas raras. E assim eu fiz, fui lá, né, fotografei vários ângulos e tirava a medida, ele me ajudando. E fazia comentários. Falei, Marcelo, mas por que você parou com essa boquilha aqui e tal? Porque eu sou fã, né? E curtia pra caramba o som dele com essa determinada boquilha de metal na época. E aí ele falava pra mim, olha, parei por isso. E eu anotando, cara. Fui anotando tudo, né, na agenda. E isso no primeiro encontro. Então, assim, eu já saí nesse primeiro encontro com o Marcelo, eu já saí de lá com um material muito rico e muito grande de informação. E eu já pensei nesse primeiro encontro, falei, olha, se Marcelo não me atender numa próxima oportunidade, eu já tenho aqui, né, nessas anotações, eu já tenho um material riquíssimo para trabalho. Eram boquilhas assim, fantásticas, né? Material que eu, com mais de 30 anos, né, envolvido com saxofone, eu nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto. Então, nessa primeira anotação, né, no primeiro encontro, já foi assim, muito suficiente para eu ter um material de estudo assim, para bastante tempo, né? Então, eu já saí de lá feliz e eu até comento que nesse primeiro dia lá na casa do Marcelo, entrando no elevador, eu falei para ele, olha, Marcelo, eu tenho certeza que eu vou fazer uma boquilha para você, né? E se você me ajudar, eu preciso da tua ajuda, se você me ajudar eu vou fazer. Tudo bem, aí eu já estava descendo no elevador e tal, aí quando eu entrei no carro, né, comecei a fazer a viagem, né, ali de Niterói, né, até Friburgo, são 130 quilômetros de distância. E, né, quando dei início à viagem, eu já comecei a rir de mim mesmo, né? Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Eu tô saindo da casa do Marcelo Martins, pô. Né, com esse material que o cara tem, né, com essa história aí de, né, como ele mesmo fala, 40 anos, né, de música e busca por boquilha, e o cara com um arsenal lá pesadíssimo de boquilhas, né, as mais conceituadas do mundo. E eu comecei a rir de mim mesmo. Falei, pô, o Marcelo não vai nem... A próxima ligação que eu fizer não vai nem me atender, né? O cara vai dar uma desculpa aí e não vai me atender. Nessa viagem foi assim, né, de retorno. Mas, por outro lado, muito feliz com as anotações que eu tinha feito e sabia que eu ia ter um material ali riquíssimo para trabalho. E assim foi feita a viagem, né? Cheguei em casa
E na mesma semana já comecei a trabalhar no material que eu tinha, na boquilha que eu tinha, já comecei a modificar a boquilha, né? E buscar, né, o som do Marcelo ali naquela boquilha que eu tinha, né? A boquilha até tinha um som nela e tal, achou legal, fez as observações e assim eu comecei a trabalhar. E assim nós caminhamos, né, por esse período de projeto, de desenvolvimento. E o Marcelo usava na época uma boquilha de metal, né? E aí a gente trabalhou em cima daquilo que ele estava usando no momento, né? Em determinado momento, quase 2 anos aí de muito trabalho, trabalhei bastante, a dificuldade era muito grande porque a gente não tem informação, né, de lugar nenhum. Então foi quebrando pedra mesmo, né? E aí muita dificuldade, e avançamos bastante nesse período, né? E de repente o Marcelo me liga e fala: olha, Berg, tem uma notícia para te dar, cara. Eu mudei de boquilha. E aí ele saiu da boquilha de metal e foi para uma boquilha de massa. Foi feita essa mudança e eu senti o impacto, né? Porque eu estava trabalhando muito duramente, um trabalho muito árduo, né? Teve momentos que sentei no chão da sala e cheguei a chorar. Falei, tá difícil, né? Tá difícil porque a exigência, né, é muito grande, né? A responsabilidade é muito grande dessa causa que eu abracei. Mas, enfrentando ali as dificuldades, aí de repente o Marcelo fala para mim que mudou a sonoridade, né? Então foi nesse momento que eu falei para ele, falei, Marcelo, para a gente, né, conseguir dar sequência, né, agora numa alteração grande dessa, né, de boquilha de metal para boquilha de massa, eu quero te fazer um convite, né? Então, assim, para a gente ter motivação e continuar aí essa nova empreitada, né, da sonoridade da boquilha de massa, eu gostaria que você assinasse, né, esse modelo. Eu quero falar um pouco para vocês também sobre a arte de finalização da boquilha e o trabalho do Berg como artesão, um cara envolvido com artes plásticas, um cara que pinta, um cara que já está envolvido com artes plásticas há muitos anos e que também é músico, também toca saxofone. Então é um cara que tem uma fineza muito grande no acabamento da peça, da boquilha, né? Então que é um trabalho muito complexo, né? Um trabalho difícil, tem uma arte, uma matemática envolvida, mas também tem um lado de sensibilidade artística, né? De atingir o objetivo sonoro através da manipulação física do objeto, né? Que no caso é a boquilha. Então isso é um ponto muito importante desse trabalho. É importante saber que toda boquilha de luthier é uma boquilha finalizada à mão, é um trabalho artesanal, né? Por mais que a gente veja aí as boquilhas fabricadas internacionalmente em quantidade grande, né? Elas passam normalmente por uma máquina, né, CNC, que fabrica aquelas boquilhas, né, que faz aquele monte de peças, mas as boquilhas de luthieria, elas são esse monte de peças, todas são finalizadas à mão. Então existe o trabalho do luthier para finalizar as medidas, acertar as medidas, dar aquele acabamento final e levar a boquilha para a sonoridade que se espera, né, do conceito daquela boquilha. Então a boquilha que não passa por isso, que é a boquilha genérica, que são essas boquilhas que a gente compra em loja, que manda vir de loja normalmente, que não é a boquilha de luthier, é uma boquilha que não tem esse cuidado final. É uma boquilha que não passa pela mão do luthier para finalizar. Ela sai da máquina direto para venda.
Então essa boquilha ela é muito sujeita ao que sair, né? Ou seja, a maioria dessas boquilhas ela vai vir com algum tipo de irregularidade, né? Seja nas medidas, seja de um lado em relação ao outro, porque é assim que acontece, né? A maioria das boquilhas elas não vêm perfeitas e qualquer modificaçãozinha de medida vai trazer uma diferença na sonoridade, na resposta do equipamento. Quer dizer, a boquilha é um instrumento de precisão, né, para o músico que toca. Ela vai trazer todo o conforto que vai fazer com que o músico não pense no equipamento, simplesmente pense na música. E faça a sua música com aquele equipamento respondendo ao seu comando, né? Então, para isso, precisa passar pela mão do luthier. Ele que dá esse acabamento, ele faz as medidas, ele refaz as medidas, né? Quando ela sai de uma máquina, ela sai com aquele molde, mas que precisa ser revisto, precisa ser refinado para que ela atinja o seu objetivo final. E esse trabalho que necessita do artesão, né? Ele é um trabalho que leva muito tempo, é um trabalho que é demorado, não pode ser feito rapidamente. Então o Berg é um cara que tem toda a dedicação a isso, ele tem todas as condições, né, de habilidade para mexer nisso, experiência para fazer isso, né? Além disso, é um cara que toca saxofone, então ele sabe sentir o que uma boquilha precisa para diversas situações. Então a percepção musical, né, a percepção do músico aliada à expertise do artesão, né, que vai fazer a boquilha chegar no ponto certo. Quer dizer, ele sentir que a boquilha toca bem, não trava, que a timbragem dela está caminhando num conceito específico, né? Lógico que você tem boquilhas que vão ser mais brilhantes, tem boquilhas que vão ser um som mais dark, mais fechado, tem boquilha que vai ser mais para a música clássica, né? Que vai atingir mais aquela estética da música clássica, tem boquilha que vai ser uma coisa no meio do caminho, que vai atingir tanto a música popular quanto a música mais erudita, vamos dizer assim, né? Passando pelo jazz, enfim. São várias matizes sonoras que vão ser atingidas com boquilhas de diferentes propostas, né? E o Berg, como músico, ele tem condição de tocar na boquilha e sentir se ela está indo naquele caminho desejado. Então é um trabalho que realmente é bem custoso, é um trabalho que precisa de empenho, precisa de muito tempo, precisa de expertise, precisa de tranquilidade. Não é um trabalho rápido de se fazer, realmente é um trabalho complexo. E junto a essa habilidade artística vem também a parte matemática da coisa, né? Porque a boquilha ela é toda medida, né? Curva, a rampa, né? A altura, né? Câmara, a mesa, né? Todas esses elementos da boquilha têm que ser medidos e têm que estar precisamente colocados. Então, além dessa habilidade, né, artística de colocar a boquilha na forma certinha, ele também tem que estar medindo todos esses elementos para colocar com as medidas certas. Se a boquilha não tiver com a medida certa, ela não vai funcionar a contento. E o trabalho foi, né, com certeza evoluindo, e era muito legal porque cada passo que a gente dava, né, e tenho certeza foram passos pequenos e de muita dificuldade. E o Marcel é perfeccionista, é um camarada muito exigente, né? E cada passo, cada comentário que eu fazia, Marcel, cara, cara, eu mexi aqui, né? E consegui um resultado em tal lugar, em tal ponto da boquilha. Comentava com ele, o Marcel ia para casa e, como grande pesquisador que ele ele entrava aí em diversas fontes, né? Pelo mundo afora, na internet. E o Marcelo não aceita meias explicações, né? E mesmo a explicação ele vai conferir.
E aí ele ia conferir, né? E aí ele me ligava e falava, poxa, bem, caramba, que legal, cara, o que você falou, o que você descobriu, eu achei no site tal, o pessoal comentando, no fórum tal, e pá, entendeu? E assim foi, passo a passo, porque parece que é simples, mas não tem nada de simples, né? É uma arte muito difícil. Eu acabei me apaixonando por essa arte justamente por ser muito difícil, porque eu também sempre gostei de desafios. Né? Em tudo que eu fiz na vida, eu procurava fazer bem feito e os desafios eram aquilo que me motivava. Então, assim, quanto mais difícil foi ficando o trabalho com boquilhas, mais isso foi me fazendo interessar, né, pelo trabalho, e hoje sou um eterno apaixonado pela arte, né, e estou muito feliz por isso. Depois de 5, 6 anos de trabalho, que a gente chegou num resultado satisfatório, eu comecei a usar a boquilha definitivamente. Eu trouxe essa boquilha para alguns amigos, músicos que eu admiro muito, que são o Danilo Sina e depois o Josué Lopes, que já pegaram o caminho trilhado, né, vamos dizer assim, todo o aprendizado e quase desistência, né, porque é um projeto muito complexo, né? Eu confesso para vocês que em alguns momentos a gente quase desistiu do caminho, mas conseguimos, com a persistência, né, a gente conseguiu um resultado fabuloso. E já com esse resultado encaminhado, eu trouxe o Danilo e o Josué para conhecer o Berg, experimentarem as boquilhas e também trazer suas contribuições, né, e desenvolver os seus próprios modelos. Então é isso. A boquilha MM1, né, é um modelo desenvolvido por mim nesses anos. E temos aí a contribuição também do Danilo Sina com o seu modelo de boquilha de sax alto, o Josué Lopes com o seu modelo de sax tenor, agora já caminhando para o modelo de sax alto e sax soprano, assim como eu também, e vamos desenvolver o modelo de sax soprano também. Cada detalhe, mínimo detalhe, né? Eu comentava com o Marcelo ia pesquisar e tal, isso foi inúmeras vezes, incontáveis vezes que ele fez isso, né? Ele chegava lá, a gente trabalhava, aí dava a evoluída, né? E aí explicava, Marcelo, olha, esse caminho aqui e tal, a gente pode dar sequência, esse caminho aqui deu tal resultado, ia lá o Marcelo pesquisar e tal, né? E aí ele me falava, e todas as vezes, graças a Deus, todas as vezes, não teve uma vez sequer que houve contradição, né, daquilo que eu descobri com a mão na massa, que falava para ele, e não teve uma vez sequer que houve discordância e que houve uma informação diferente daquilo que eu já tinha passado para ele, né? Então, assim, era legal, a gente tinha o aprendizado, né, em si, com a mão na massa, e a confirmação, né, das pesquisas do Marcelo sobre aquilo que a gente descobriu, está sendo confirmado aí por grandes profissionais e grandes entendedores do assunto, né, pelo mundo afora. Então isso aí também era muito legal, assim, continuar nos motivando a seguir, né, nessa empreitada aí grande, né, muito difícil, e assim a gente dava sequência, né, no projeto e ganhava mais combustível aí para seguir em frente. Então, assim, vou estar sempre grato, né, ao Marcelo por ter me apresentado esse novo caminho, esse novo mundo,
Hoje o Marcelo comenta, né, eu estou apto a sentir, né, tocar uma boquilha e sentir a necessidade desses músicos. Isso se dá ao aprendizado, né, e às instruções, né, e às aulas constantes, né, do Marcelo. Eu, com certeza, se não fosse a companhia do Marcelo, né, a mentoria do Marcelo, eu não teria alcançado esse nível. Então hoje eu consigo sentir exatamente a necessidade que um saxofonista desse nível sente. E não é fácil, né? Não é fácil, foram muitos anos para eu entender isso. Eu tive até que mudar a numeração de palheta, né? Eu sempre usei 2,5, né? Hoje eu testo as boquilhas com palheta 3, 3,5, né? Para poder sentir exatamente a sensação, né, que esses artistas sentem. A boquilha está finalizada e está aí à disposição para todos que se interessarem e quiserem conhecer e comprar a boquilha. Está aí, MM1, sucesso total. Se o Marcelo tocar uma boquilha que não corresponda de fato a todas as necessidades dele, o show não vai acontecer, né? A interpretação não vai acontecer e ele vai ficar travado por um motivo ou por outro. Isso não pode acontecer num saxofonista do nível do Marcelo. Ele não pode estar preocupado, né, com a boquilha, ou com o sax, ou com a abraçadeira, ou com a palheta. Não, ele tem que estar à vontade para expressar a música dele. Então essa necessidade também faz dele uma pessoa extremamente exigente. Existe também essa necessidade, né, do músico que ele é e para a música que ele faz, né? Então assim, não é brincadeira, o negócio é muito sério, o assunto é seríssimo e o Marcelo é isso, ele deixou claro, né? Deixou claro, falou: Berg, tem que ser do mesmo nível ou melhor. Então enquanto isso não aconteceu, a gente ficou trabalhando até esse momento chegar a acontecer. E a gente está, né, agora aqui, né, colocando esse pequeno documentário para vocês, né, contando a nossa história, né, para que vocês entendam o que foi feito aqui, o que a gente fez, um pouco, né, da nossa história, porque com certeza o vídeo ficaria imenso se fosse contar toda a nossa trajetória, né, todas as nossas dificuldades, todas as nossas conquistas. Nossa, daria um filme muito grande. Então, resumidamente, é isso que a gente quer passar para vocês, né, para que vocês tenham consciência do que a gente tem feito aqui. E a realização, no final de tudo, é para quê? Para levar um produto de altíssimo nível para todos vocês. Notem que além das medidas da boquilha, né, na parte interna e tudo, ela tem também um design, né, super bem cuidado, né? Nesse caso aqui, a boquilha MM1, vamos usar aqui, tá melhor. A boquilha MM1 vem com o logotipo do Berg, com a minha assinatura, né, Brasil, e o modelo MM1. Né? Não sei se vocês veem aí. Então é uma boquilha, além de tudo, esteticamente muito bem cuidada. Certo? Acrescentando que ela vem também num estojinho que protege, né? Não ocupa muito espaço, dentro do saquinho. Aqui temos a boquilha. Com certeza não paramos por aqui, né? Temos novos projetos, né, de novas boquilhas com outras propostas de sonoridade. A gente sabe que o mercado ele é muito diverso, né? E a necessidade dos músicos são diversas e a gente tem aí novos projetos em andamento, né?
tanto quanto com o Marcelo e outros artistas também que está comigo. A gente tem outros projetos em andamento e a gente pretende continuar e seguir sempre, né, buscando novas possibilidades. Então é isso aí, a gente está firme, bastante feliz. Eu, sinceramente, hoje não me vejo fazendo outra coisa, porque, como eu já disse, eu acabei me apaixonando pela arte. Eu sempre fui um apaixonado por arte e agora pela arte do som. Então, assim, não me vejo hoje fazendo outra coisa. Estou super feliz com o que faço, me sinto realizado e bola para frente, vamos que vamos. E estamos aí com bastante disposição e bastante projeto, né, em andamento, e tenho certeza que com o Marcelo a gente vai seguir aí em novas buscas, né, e com certeza outras boquilhas virão, né, com outra proposta de som, mas é isso aí que importa. É importante que a MM1 já está aí, já é um fato, né, já é uma realidade, e agora, por último, a gente fez um upgrade, né, no design, né, da MM1. Ela tá agora, ela sai com o nome do Marcelo Martins, né? Os primeiros modelos não tinha. Então, ó, boquilha MM1, novidade total e estamos aí, beleza? Eu espero que tenham gostado. Eu sei que ficou um pouquinho longo, mas esse longo ainda é muito curto, né, em comparação a toda a nossa trajetória, tudo que a gente enfrentou, né, as dificuldades, os acertos e as alegrias e momentos ímpar, né? Então eu espero que tenham gostado e a ideia foi justamente essa, compartilhar um pouco com vocês do que a gente enfrentou e o que a gente enfrenta, né? Não acabou, os desafios não acabaram, eles continuam e vão continuar. E como eu já disse, eu adoro desafios, eu gosto demais. Quanto mais desafio para mim, melhor. Fácil não é, mas eu tenho essa característica, né, de quanto mais desafio vier para mim, mais força eu ganho e para seguir em frente. Então, vamos nessa. Estou muito feliz com tudo que tem acontecido. Graças a Deus, novas parcerias, né, novos saxofonistas chegando. Então, assim, muito feliz mesmo. Valeu todo o esforço, valeu muito a pena todas as dificuldades que eu enfrentei. Eu e o Marcelo, principalmente, enfrentamos aí todas as dificuldades, mas o resultado está aí e a gente está super feliz com isso. Valeu? Obrigado. Então aí vocês têm um pouquinho do que é a história do projeto da MM1 da Boquilha Berg Ramos. Espero que vocês curtam a boquilha, vocês tenham a oportunidade de experimentar, comprar e fazer música com esse produto, ok? Grande abraço, curtam aí a Boquilha Berg Ramos.